Hoje nós estamos vendo, né, na Reforma Protestante, nós estamos vendo que quando a Reforma Protestante vem, ela vai resgatar as Escrituras. Vai resgatar. Os reformadores vão trazer esse resgate, né? Como eu acabei de te falar. Porque na época, eles abandonaram. A missa era em latim. A Bíblia estava em latim. Ou seja, não tinha como pesquisar, não tinha como saber. Não tinha. O povo não tinha acesso às escrituras. Chegava na missa, falava em latim. Perguntava uma coisa lá, o clérigo, o padre e tudo mais. Ele abria lá a Bíblia em latim e falava assim, aqui está falando é isso, isso e isso. A pessoa acreditava. Por isso que tinha indulgência, por isso que a Igreja Católica dominava. Ela falava, tem purgatório, tem que pagar isso para aquilo outro, tem que orar para santo, é Maria que intercede, e tem que o Papa é o santo homem de Deus, que não sei, e saía colocando um monte de crença. E meu amigo, se não tem Bíblia, se o povo não consegue ler a Bíblia, não consegue ter acesso à Bíblia, todo mundo falava, amém, amém, é isso aí mesmo, glória a Deus. E maravilha, que bom que o senhor está aqui para nos ensinar, né, seu padre? Então, assim, esse era o problema da Igreja Católica. Eles dominaram ali e o povo não tinha acesso. Os reformadores vieram e começaram a quê? Traduzir a Bíblia para o alemão, para o inglês, para outras línguas, e começou a espalhar. Nisso que começou a espalhar a palavra do Senhor, o povo foi sendo liberto pela palavra. Vocês têm que... Jesus ele fala assim, olha... Examina as Escrituras, porque vocês cuidam nela até a vida eterna. Sabe, libertação desses grilhões de crenças é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Imagina aquele povo vendo que tinha clérigo treinado por Roma para expulsar demônio. Sacerdote, né, padre que era treinado por Roma para expulsar demônio. Só eles tinham a autorização de expulsar demônio. Imagina esse povo lendo Marcos 16, que a ordem é universal. Imagina esse povo lendo, Jesus falando assim, eis aí vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Imagina esse povo lendo isso. É libertador, a Bíblia é libertadora. Então, a reforma no século XVI, ela recupera a simplicidade bíblica. Irmão, o evangelho é simples. A Bíblia é simples. Eu sei que você gosta, meu irmão. Pastor, mas não tem como negar, a gente sente, a gente vê, Eu sei, meu irmão. Eu sei que sente, que vê, que tem batalha, mas nada disso está acima da Bíblia. Nada. Nada está acima das Escrituras. E a verdade bíblica é simples. Não precisa, desculpa, mas não precisa de água benta, não precisa de cruzes, não precisa de exorcistas oficiais, treinamentos de exorcistas, ou se você preferir, curso de libertação. A ênfase é a palavra de Deus. E os reformadores resgatam que basta o nome de Jesus. Aleluia. Lutero mesmo, ele na sua obra sobre a liberdade cristã, em 1520, ele afirma, abre aspas, a fé na palavra de Deus é suficiente para derrotar o diabo. Sem invenções humanas. A fé na palavra de Deus é suficiente para derrotar o diabo sem invenções humanas. Fecha aspas. Então, olha para você ver. Aí, pastor, que maravilha, né? Os reformadores resgataram, trouxeram a Bíblia de novo para o povo, entregou para todo mundo. Que maravilha! Começou a ter um apelo pelas Escrituras, todo mundo centrado nas Escrituras, seguindo o que a Escritura fala, tirou aquele misticismo, água, cruz, treinamento de exorcismo, começou a tirar clérigo que tinha poder, e tirar isso tudo, amém? Isso, tirou tudo. Maravilha, que glória. E aí? E aí que nós vamos chegar no que nós temos hoje, né? Aonde que surgiu o que nós temos hoje? Surgiu no século XIX com o neopentecostalismo. O neopentecostalismo com raízes no chamado Segundo Grande Despertar, né? 1800, 1840 nos Estados Unidos. Aí depois com o pentecostalismo, né? No avivamento, entre aspas, da Rua Azusa, em 1906. Pastor, por que o senhor está falando avivamento, entre aspas? Uai, o Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa foi algo tremendo. Olha, eu li um livro, agora eu estou te falando de algo que eu li o livro inteiro. Eu li um livro que eu tenho aqui na
na minha biblioteca sobre a Rua Azusa. Leia esse livro. Lê o livro do Avivamento lá do País de Gales e lê o livro da Rua Azusa. A história da Rua Azusa não é o que é contado pra gente, não. Eu estou falando do livro que eles escreveram, biográfico, hein? Pelo amor de Deus. Então, não é aquela história, não. Então, a Rua Azusa começou a introduzir umas práticas místicas. Você sabe o que começou a ser introduzido na Rua Azusa? Falta de liturgia no culto. Você sabia disso? Lê o livro da Rua Azusa. Você vai ver que começou a ter a falta de liturgia, porque eles começaram a acreditar que o Espírito Santo tinha que ter liberdade. Não, o Espírito Santo tem que ter liberdade, é Deus que manda nesse negócio aqui. Aí não tinha liturgia. Não tinha início, não tinha meio, não tinha fim. Oh, Jesus, yes, era só liberdade. Não tinha muita coisa para falar, não tinha pregação da palavra. O negócio era ter liberdade. O Espírito Santo está fluindo. Isso é um perigo muito grande, gigantesco. Então, dentro da Rua Azusa, começou as práticas místicas de culto de quebra de maldição, óleo ungido. Começou, vamos quebrar a maldição, óleo ungido para tudo, conversas com demônios. Essa liturgia que não existia. E quando chegamos no nosso querido Peter Wagner, aí nós temos o livro Espíritos Territoriais, de 1991. Aí você tem depois Frank Peretti, do livro Esta Escuridão Presente. Deus é mais, irmão. Deus é mais. Olha, você que perde tempo, desculpa, me perdoa, com todo o respeito do planeta. Isso aqui é uma palavra pastoral para a sua vida. E ser pastor me coloca em situações muito difíceis, porque na maioria das vezes eu tenho que falar o que eu não quero falar, que eu sei que você não vai gostar, mas eu preciso te falar porque eu vou dar conta de você, que é pastoreado por mim. Você que perde tempo, porque isso aqui é perca de tempo, você que perde tempo lendo livros como esse aqui, Esta Escuridão Presente, de 1986, do Frank Peretti. Olha, sério, ao invés de estar lendo Bíblia, e tem umas pessoas que falam assim, não, mas eu estou lendo esse livro aqui para mim saber responder, né? Para mim saber o que eles creem. É mesmo? Você já leu a Bíblia a fundo? Você já estudou a Bíblia a fundo? Já? Você já estudou livros que fundamentam a boa doutrina bíblica? Já? Irmão, na grande maioria das vezes, a gente não leu nem o que tinha que ler. E está querendo inventar chifre na cabeça de cavalo e ler, porque eu quero descobrir como as trevas trabalham. Você não descobriu nem como é que a luz trabalha. Você não descobriu nem o que a Bíblia está falando, que é a doutrina. Você não descobriu nada. Aí você quer descobrir como as trevas caminham, porque eu tenho que saber. Cuidado, irmão. Cuidado. Sabe por que eu estou falando cuidado? Porque foi assim que Salomão acabou idólatra. Salomão é o homem que pediu sabedoria a Deus e Deus falou assim, dos homens você vai ser o mais sábio. Salomão, o cara mais sábio da humanidade, ele começou a se envolver com as suas mulheres, com as suas concubinas. E, Salomão, vem cá, vamos participar ali de um culto diferenciado. Vou lá só pra gente ver como é que é o negócio, né? Que a gente tem que saber como é que a banda toca do lado de lá. E ele foi. Aí começou a ir ali, começou a ir lá. Aí você sabe qual que é o primeiro problema? Quando começa o relativismo. Não, tudo é relativo, não tem certo, não tem errado. Isso aqui também é muito até parecido, né? Com o que a gente faz lá em Israel, que a gente dá glória. Aí o que é nojento, asqueroso, repulsivo, começa até a ficar normal, começa a ficar mais ou menos atraente, né? A gente também tem que crescer, né? A gente fica essa coisa assim religiosa, né? A gente religioso, a gente fica assim dentro de um quadrado, né? A gente tem que evoluir, né? Afinal de contas, eu sou o cara mais sábio do mundo, né? E quando a gente vai tendo assim mais sabedoria, mais maturidade, a gente vai conseguindo dialogar com outras, né, religiões, mas sem perder.
Daqui um bocadinho tá Salomão pegando um incensozinho. Ah, mas não é para Israel, não é para Jeová, não. Não, mas isso aqui é um incensozinho. Foi nessa que Salomão virou idólatra. Pois é. Aí agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Escuta bem a minha voz. Você quer me dizer que você é mais sábio do que Salomão? Que você fica andando em tudo que é lugar e você não. Você é o elo perdido. Você não vai deixar se convencer. O diabo tentou convencer Jesus, irmão. Imagina nós. Ele tentou enganar Jesus. Aí você acha que eu e você, ele não vai enganar, não. Tá certo. Vamos continuar. O movimento batalha espiritual exagera o poder dos demônios. Meu Pai, Jesus. Ajuda, Espírito Santo. Isso é entrar na mente do meu irmão e da minha irmã. O movimento de batalha espiritual exagera o poder dos demônios, divergindo com Lucas 10:19. Dei-lhes autoridade para pisar em serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então, esses cultos, aí começou o meio neopentecostal, culto com declarações. Você tem que falar as confissões positivas, fale, cultos com objeto. Aí começou a vir os objetos no culto. Lembra de onde que saiu esse negócio de objeto consagrado, objeto com poder? Você vai levar isso aqui para sua casa e vai acontecer um milagre. Viu de onde que saiu? Século XIII, Igreja Católica, misticismo, esoterismo. É aonde saiu os objetos consagrados no Brasil, das igrejas neopentecostal. Surgiu lá no século XIII. Aí no meio neopentecostal, aí eles já começaram a crer que demônios requerem umas estratégias especiais. Não é assim, vai lá, mete a cara e fala em nome de Jesus, sai. Não. Mas Paulo fez isso com a menina que tinha um espírito de adivinhação. Não, mas peraí, calma lá. Aqui nós vamos te ensinar uma estratégia, nós vamos te ensinar, você tem que ter um plano. Qual demônio que você está enfrentando? Qual é a entidade? Qual é a hierarquia? Qual que é a casta? Qual que é? Porque é muito demônio no inferno, tem que saber qual que é. Eu não quero saber qual que é. Eu quero saber que em nome de Jesus, todo demônio se submete. Em nome de Jesus, que é o nome acima de todo o nome, todo mal se rende. Querido, me desculpa, eu não estou tirando ou menosprezando ou falando que o diabo não é de nada. Não estou aqui fazendo isso, pelo contrário, eu não sou nada, meu irmão. Se Deus não me guardar, se Deus não te guardar, o diabo pega mesmo. Ele está bramando como um leão ao nosso derredor. Eu não estou aqui dizendo que o diabo não é de nada, não sei o que, não é nada disso que eu estou dizendo, não. Eu só estou dizendo que não é que eu tenho muito poder contra o diabo, não. Quem sou eu na fila do pão? Se Jesus me desamparar, ele cata, ele pega, ele arruaça com a minha vida. Então o que eu estou dizendo, afinal de contas? Eu estou dizendo que você não precisa preocupar qual o demônio, qual a entidade, montar uma estratégia. No nome de Jesus, todo o poder do diabo sai. No nome de Jesus. Irmão, eu quero saber se eu vou falar no nome de Jesus. Porque se eu for falar no nome de Jesus, não importa qual o demônio. Não tem demônio maior do que o nome de Jesus. Não tem demônio que resista. O nome e a autoridade de Cristo. Vamos continuar. A libertação era simples na igreja primitiva. A libertação virou exorcismo místico na Idade Média, com sincretismo, água benta, cruzes, sal, incenso, clérigos, tendo poder, treinamentos de exorcismo. E a libertação ela foi simplificada na Reforma Protestante, voltando ao padrão da igreja primitiva, mas foi distorcida pelo neopentecostalismo. Mais uma vez, ela foi distorcida pelo neopentecostalismo. Ela foi envolta, embebedada em misticismo e em sincretismo pelo movimento Batalha Espiritual. Foram adicionadas várias práticas não bíblicas
que estão aí até o dia de hoje. Então, eu quero terminar aqui essa aula e na próxima aula, talvez vai ser a aula mais importante de todo esse material até agora. Na próxima aula, eu quero trazer para vocês aqui as origens. Hoje eu falei um pouco, né, da história da libertação nesses séculos da Igreja de Cristo, certo? Eu falei a história. Nós já falamos nas outras aulas sobre o que o Evangelho trata, o que as cartas de Paulo trata, os apóstolos tratam. Hoje eu falei da patrística, da Idade Média, da Reforma Protestante e do neopentecostalismo, que é a nossa fase agora atual. Agora, na próxima aula, eu quero tratar com você de onde vêm as práticas. Da onde vêm as origens. Porque se não tem na Bíblia objeto consagrado, vômito, sal, água benta, conversa com demônio, culto específico de libertação, ligação de alma, maldição hereditária, falar está amarrado. Você já viu que fala isso nas igrejas neopentecostais? Está amarrado. Da onde veio esse está amarrado? Tem algum apóstolo expulsando o demônio falando assim, está amarrado, mão para trás? Uai, não veio dos apóstolos, não veio de Jesus? Da onde que veio? Vou trazer a fonte. Demônios territoriais. De onde veio essa fonte? Então, na próxima aula, eu quero trazer as fontes, as origens. Porque se não teve início na Bíblia, teve início em algum lugar. Onde? É o que eu quero trazer para você, ponto a ponto, na próxima aula. Você não pode perder, porque é uma aula importantíssima. E eu creio que vai elucidar muito a sua mente. Tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, no nome de Jesus.